Oi, gurias! Tudo bom com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu vou estar ensinando vocês a fazer essa blusinha aqui. As costas é amarração normal, tá? Em cima, aqui no pescoço e atrás. Mas eu vou te ensinar tintim por tintim nesse vídeo. E eu espero que tu goste, porque ficou uma blusinha belíssima, usando nada mais, nada menos do que o novo lançamento da Círculo, que é o fio Lolita, em fio duplo, com agulha de 5 milímetros. Começar mostrando para vocês qual é a estrutura da nossa peça, tá? Ignorem que tá tudo com os fios aqui ainda, não arrematei nada, tá? Mas só para começar logo a gravar para vocês, só para explicar para vocês a estrutura. Vou colocar assim no 0.5 para dar para ver mais. Aqui a gente tem uma sequência de 6 carreiras só de pontos altos, sem aumentos, sem diminuições, sem nada. Então, aqui a gente começa a nossa peça daqui de cima, fazendo correntinhas daqui de cima e descendo, então, 6 carreiras retas, tá? Depois desse retângulo, então, com 6 carreiras, né, sem aumento, sem diminuição, a gente vai fazer 8 carreiras com uma diminuição no início e no fim das carreiras. E a partir da 9ª carreira aqui, né, das diminuições, a gente vai começar a fazer 2 diminuições no início e no fim das carreiras, tá? 6, 8 e aproximadamente 10 carreiras aqui até a nossa ponta do triângulo, né, a ponta da blusinha aqui. Essa quantidade de 10 carreiras aqui vai variar conforme a quantidade de pontos que tu fez aqui em cima, tá? Que também tu vai fazer a teu critério. Eu fiz aqui 48 centímetros desse início aqui, bem aqui em cima tem 48 centímetros. Em geral, esse 48 aqui funciona para todos os tamanhos. Mais ou menos uns 48 centímetros aqui, então. As primeiras 6 carreiras, que não tem diminuição, tem mais ou menos 10 centímetros. Depois, as 8 carreiras com uma diminuição no início e no fim das carreiras tem 12 centímetros. E depois da próxima carreira em diante até o fim aqui onde tem as 2 diminuições no início e no fim das carreiras, tem mais ou menos 17 centímetros, tá? Só para vocês terem uma noção geral. E aí as amarrações aqui são simplesmente correntinhas e tem mais ou menos 50 centímetros de correntinha para amarração, tanto em cima quanto embaixo. Onde que a gente vai aplicar, então, essas correntinhas para amarração? Bem aqui em cima, como vocês estão vendo, bem na parte de cima de cada um dos lados. E aí aqui vai ser mais ou menos ali pela 12ª carreira, contando daqui de cima até aqui embaixo, tá? Mas isso aqui também vocês podem colocar onde vocês acharem que fica melhor. Se no corpo de vocês acharem que fica melhor botar um pouquinho mais pra cima, pode botar, ou mais pra baixo, tá? Eu achei que aqui, nessa altura aqui, ficou ótimo. Mais ou menos 20 centímetros, tá? Lá de cima até a segunda parte da amarração. E é basicamente isso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer na prática. Vamos estar trabalhando em fio duplo com o Lolita, tá? Da tua cor de preferência. Aqui eu tô usando branco. E uma agulha de 5 milímetros. A gente vai começar lá pela base da blusinha, né? Eu vou fazer aqui só uma amostra pra vocês, já que eu já expliquei, né, a quantidade de carreiras, centímetros, tudo que... Toda a estrutura da blusa vocês já entenderam. Eu só vou fazer aqui uma amostrinha mais pro pessoal que é iniciante, tá? Vou fazer uma amostra aqui de 20 pontos. Vou subir 2 correntinhas a mais para dar a altura do ponto e vou fazer pontos altos a partir da 4ª correntinha. Então, ponto alto em cada uma das correntinhas a partir daqui. Feito, então, aqui na minha amostra os 20 pontos, tá? Então, eu vou fazer a primeira e a segunda parte, que é a parte, né, parte reta sem diminuições, e a segunda parte, que é a parte com uma diminuição só, eu vou fazer só representando em 2 carreiras, tá?
Porque a partir da... A parte que a gente vai pra, de fato, a ponta da blusa é a parte que mais requer explicação, tá? Então, aqui na nossa amostra, eu vou fazer só uma carreira, né, representando a parte sem diminuições, que vão ser, na peça em si, vão ser umas 6 carreiras, né, como acabei de explicar pra vocês. Pra próxima carreira aqui na minha amostra, eu já vou fazer as carreiras, já vou demonstrar aqui as carreiras de diminuição, tá? Que vai ser as carreiras que vão ter só uma diminuição no início e uma diminuição no fim. Para fazer a diminuição, a gente vai subir as duas correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto, que é como se fosse esse primeiro, né? Então, a gente já tem aqui um ponto alto. E aí, a gente vai fazer diminuição no segundo e no terceiro ponto. E a diminuição é o seguinte, enlaça e inicia o teu próximo ponto. E vai até a metade, ó. E aí, ao invés de agora enlaçar e finalizar o ponto, tu vai enlaçar e vai iniciar o próximo ponto ali no terceiro ponto. Veio aqui, fez a metade também, e aí a gente vai ter três laçadas na nossa agulha que a gente vai enlaçar e vai tirar os 3. A diminuição nada mais é do que transformar 2 pontos de base em um só, né? E aqui em cima, a base, a cabeça do ponto se tornou uma só. Então, a partir da próxima carreira, aqui a gente já vai ter um ponto só, né? Ao invés de 2. Então, enlaçou e continuou a nossa carreira normal. Vai ser só uma diminuição no início e uma diminuição no fim. E aí, no fim, a gente vai fazer a diminuição também nos dois últimos pontos internos. E eu vou explicar, chegando ali. Aqui, tá faltando ainda 3 pontos, ó. 2 aqui e esse último aqui, que é a nossa segunda correntinha lá de subida do ponto. Se a gente tiver nesse momento aqui que tá faltando 3 pontos, é aqui que a gente vai fazer diminuição, ó. Então, a mesma coisa que a gente fez lá no início. Enlaçou, começou o ponto e vai até a metade. Enlaçou, começou o próximo ponto, vai até a metade, vamos ter 3 laçadas na agulha, enlaça e tira as 3. E aí, o último ponto alto sozinho. Por que a gente deixa esse último ponto alto sozinho? Para um melhor acabamento e porque quando a gente sobe aqui 2 correntinhas para dar a altura da nossa carreira, já é considerado um ponto, né? Então, sempre na subida, sempre vai ter um ponto já sozinho e aí a diminuição. Então, a gente vai fazer espelhado desse lado aqui, né? O último ponto sozinho, assim como são as 2 correntinhas daqui, e aí a diminuição na parte interna da carreira, né? Então, sempre um ponto para dentro das nossas carreiras. Então, aqui, como eu disse na nossa amostra, a gente vai representar aí as 8 carreiras de uma diminuição no início e uma diminuição no fim, através de uma carreira só, tá? Então, imaginem aqui, né, que a primeira carreira são as 6 carreiras iniciais, essa segunda carreira aqui representam as 8, e aí, agora a gente vai para nossa carreira, começar as carreiras que vai ter 2 diminuições no início e 2 diminuições no fim, tá? Subiu 2 correntinhas, virou. A diminuição é a mesma. A partir do segundo ponto, inicia, vai até metade. Inicia, vai até metade, enlaçou, tirou os 3. Fizemos uma diminuição. E agora, a segunda diminuição é a mesma coisa, só que é no quarto e no quinto ponto. Começou, não terminou, começou o próximo e terminou os 2 juntos. Então, aqui, ó, isso aqui são as 2 diminuições, tá? Do início da carreira. Continua o teu trabalho, a tua carreira normal, até o final dela, faltando quantos pontos? 5 pontos. Pra gente poder ter espaço para fazer as 2 diminuições. Ó, chegando aqui mais perto de contar quantos pontos faltam, é isso aqui, ó. Parei bem na hora certa. Aqui tem 1, 2, 3, 4 e a nossa segunda correntinha lá de subida, né? Eu sei que é confuso um pouquinho no início, se tu é bem iniciante é um pouco confuso qual é o último ponto, mas é sempre a segunda correntinha de subida do nosso ponto da carreira anterior, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos, que estão bem visíveis, né? E essa segunda correntinha lá. Então, faltam 5 pontos.
A gente vai começar as diminuições daqui. Então, uma diminuição aqui. A diminuição é sempre a mesma, ó. Uma diminuição. Duas diminuições e o último ponto alto sozinho, tá? É isso. Agora, eu vou fazer essa mesma sequência de duas diminuições no início e duas diminuições no fim, até eu chegar na minha ponta, junto com vocês, tá? Subi duas correntinhas, vamos lá de diminuição de novo. Diminuição aqui. E diminuição aqui. E continua até faltar 5 pontos lá na ponta. Vai cada vez ficando mais perto, né? Ó, aqui. 1, 2, 3, 4 e 5 com as correntinhas. Então, aqui já começa a diminuição. Uma diminuição. Duas diminuições e um ponto alto sozinho. Subiu duas correntinhas, virou. Diminuição. E diminuição. E aí, ó, aí a gente chegou nesse momento crucial que já estamos na outra ponta, ó. Claro que não vai ser tão pequenininho assim, né? A gente vai fazer mais carreiras. Como eu disse, dá em torno de 10, dependendo da quantidade de pontos que tu fez aqui no início, né? Mas aqui a gente vai chegar no momento que vai cruzar ali a quantidade de pontos e diminuições. Já fiz as duas diminuições aqui e já tá no momento de fazer as duas diminuições do fim da carreira. Duas diminuições. Já tô, então, nas duas diminuições do fim da nossa carreira. Então, 4 diminuições, uma do ladinho da outra. E sempre o ponto alto sozinho no início e no fim, tá? E aí, agora, o que acontece? Vamos subir duas correntinhas, virou. E aqui a gente vai ter só duas diminuições agora, ó, tá vendo? Agora, é uma diminuição aqui do início e uma no fim. Só cabem duas diminuições, né? E aí, um ponto alto sozinho aqui. Tá? E aí, a próxima carreira, subiu dois, enlaçou, uma diminuição só, que só tem essa quantidade, e um ponto alto sozinho. E eu sempre opto por terminar por aqui, tá? Por mais que não esteja, se tu for olhar assim, né, tem 3 pontos aqui ainda. O que vocês podem optar por fazer? Finaliza aqui, porque ele vai acabar formando essa ponta, tá? Ou sobe duas correntinhas e faz um último ponto de diminuição, e daí considerando o último mesmo. Então, como se fosse assim, ó. Então, tornou 2 pontos, tá? Tu fez 3 virarem 2. E aí, aqui tu pode cortar e finalizar, tá? Eu, particularmente, prefiro deixar na carreira anterior. Eu prefiro deixar aqui assim, porque eu não gosto quando fica muito bicudo. Ele, com o tempo, essa ponta aqui, por o nosso primeiro ponto ele ser só correntinhas, ele já fica bom aqui, sabe? Na minha peça, eu paro por aqui. Quando tem a correntinha de subida, uma diminuição, ou seja, tem um ponto só no meio e um ponto alto sozinho no fim.
Eu sempre termino as minhas peças com biquinho dessa forma aqui. Aqui eu não vou cortar, tá? Porque eu tô só fazendo uma amostra. Mas aí aqui vocês podem cortar o fio de vocês e ele já fica ali com o biquinho que precisa. E aí, as amarrações, elas vão ser mais ou menos, aqui, claro, proporcionalmente, né, na minha pecinha de amostra, vai ser proporcionalmente mais ou menos aqui assim, ó. Bem aqui em cima, claro, né, 50 centímetros, e aqui mais ou menos 20 centímetros abaixo vai estar a outra amarração, tá? Que foi como eu mostrei pra vocês no início, e aí agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a parte da amarração, né, as correntinhas da amarração. A gente vai pegar, estamos aqui com fio duplo, tá? Só que a gente vai fazer um fio mais grosso que isso. De que forma? Tá aqui o fio duplo, a gente vai puxar o nosso fio dessa forma, assim. De tal forma que ele vai ficar um fio sextuplo, tá vendo? Tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Daí tu vai pegar uma agulha de 7 milímetros agora, pra isso, tá? Vamos fazer o nosso nozinho corrediço com... dessa forma aqui, do mesmo jeito que a gente sempre faz, só que com o fio sextuplo. E aí, tá vendo essa alcinha aqui, ó? Essa alcinha aqui a gente vai passar o nosso fio por dentro dela. E aí, a gente vai conseguir ter sempre um fio sextuplo. Ó. Tá? Isso aqui vai sumir no meio das correntinhas, tá? E aí, antes da gente fazer as correntinhas, tu tem essa alcinha. E aí, na nossa própria peça, direto, já escolhe o lado certo que tu quer a peça, né? Eu quero que isso aqui fique pra frente da peça. E isso aqui nas costas, né? Eu sempre me baseio pela primeira carreira. Então, a primeira carreira eu quero que fique de frente pro lado certo da peça. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, né, na base lá do nosso início da peça. Pegar aqui, ajeito esse coiso aqui, né, o nozinho corrediço, e aí eu passo ele aqui por dentro dessa minha extremidade da peça. E aí aqui eu faço as correntinhas, ó. E vou, menina. E vou fazendo, ó. Vai ficar uma correntinha grossa e muito linda, como se fosse uma trança, sabe? Olha só que lindo. Claro que depois, isso aqui, ó, a gente tem que esconder e prender bem firme, tá? Não podemos deixar escapar isso aqui. Mas claro que aqui ele não vai escapar, ó. No momento que a gente fez a correntinha, a gente já prendeu aquele nozinho, ó. Não sei se dá pra ver que essa alcinha aqui já prendeu aqui. Se tu quiser deixar como enfeite, assim, né, isso aqui, e não esconder, pode deixar, ficar assim um frufruzinho, né, tipo um tecel. Tecel que se fala? Enfim, aí aqui tu vai fazer tipo umas 30 correntinhas, tá? Vai fazer umas 30 correntinhas aqui, assim, e 30 correntinhas aqui, assim. Eu digo 30 correntinhas porque, pra mim, com a minha tensão de ponto e com a agulha de 7 milímetros, 30 correntinhas foi suficiente. Mas esteja livre para fazer mais ou menos conforme a tua tensão de ponto e conforme a forma que tu queira amarrar no teu pescoço, tá? Depois de fazer tanto aqui em cima quanto aqui em cima, a gente vai fazer aqui na base, tá? Se ficar muito repuxado isso aqui na hora de vestir, levanta um pouquinho, tá? Essas alças. Veja, na 12ª carreira, lá do início até aqui, foi onde eu prendi essa outra parte da amarração. Agora vamos falar sobre esses fiozinhos que ficam. Em parte, eu gosto bastante dessa ideia. Eu acho que fica bonito, assim, meio rabo de cavalo, assim, não sei explicar. Eu acho bonito, mas ao mesmo tempo acho que fica meio demais, sabe? A peça, ela já tem bastante informação, então eu recomendaria que escondessem essas pontinhas, que ainda não o fiz, mas o farei, com certeza. Tá? Deixa eu aproveitar para explicar o porquê de fazer mais diminuições no fim. Se a gente fica fazendo só
uma diminuição no início e no fim, a peça demora muito mais pra afunilar e ela vai afunilar desse jeito assim, ó. Ela vai ficar muito bicuda. E ao mesmo tempo, se a gente diminuir 2 desde o início, ele vai ficar muito pequeno. Então, uma parte diminuir só um no início e um no fim, e a outra parte diminuir 2 no início e 2 no fim, para que ele desse uma acelerada na diminuição e não ficasse uma coisa assim, comprida e bicuda, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido e conseguido acompanhar aí. É super fácil, né, gente? É basicamente fazer pontos altos e diminuições. Pra quem já sabe fazer isso, é muito fácil, tá? A peça fica linda no corpo, é uma peça fácil de fazer, uma peça fácil de vender. E com o fio lançamento da Círculo, né? Esse fio maravilhoso que é o Lolita.